Medicina e arte, vocês acham que são aliadas? Você acha que uma coisa pode agregar a outra? O que vocês acham disso? Eu não sei o que vocês acham, mas Wagner Coroiva, é assim que se fala? Sim. Ele tem a resposta do que ele pensa em relação a isso. Por quê? Ele tem a capacidade de responder. Ele é médico e artista plástico. Estou errada? Tá certa. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Queria que você me explicasse o seguinte, eu acho que assim, é difícil a gente perguntar o que veio primeiro, né? Porque eu penso que um artista plástico já nasceu com o dom, já nasceu com o talento. E a medicina você teve que aprender durante a vida. O que, na sua opinião, nasceu primeiro na sua vida? Medicina ou artes plásticas? Na verdade, medicina é ciência e arte ao mesmo tempo. Aham. Então, o sentimento humanitário da medicina, ele se incorpora na sensibilidade à arte. E elas realmente evoluíram juntas. Eu desenhava e pintava desde a infância. E com essa vontade de ajudar o próximo, aquilo que mobiliza o jovem, né, com o seu ideal, eu me voltei para a medicina, mas nunca parei de pintar. Entendi. Qual é a sua especialidade como médico? Eu fiz saúde pública e direito sanitário. Agora, aproveitar esse bate-papo sobre saúde, hoje muito se fala sobre as vacinas, né? Sobre a vacinação em nosso país. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Sim. Antes da gente entrar na artes plásticas, tem muita coisa bacana para a gente conversar com o Wagner, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da vacinação em nosso país. Você acha que as pessoas elas têm consciência da importância da vacinação e de que forma essa vacinação pode mudar a vida delas? Então, nós estamos vivendo, na verdade, né, Isabelle, uma epidemia de sarampo, como todas as pessoas estão vendo diariamente na grande imprensa. E aí vem uma coisa interessante, se a pessoa contraiu sarampo, e a vacina é tríplice, sarampo, cachumba e rubéola, significa que ela também não está imune à cachumba e à rubéola. Sim. E eu pergunto, como estariam as outras vacinas? Estamos falando de tuberculose, estamos falando de hepatite B, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, e todas esse rol de doenças preveníveis. Então, os órgãos de saúde estão com uma preocupação muito grande hoje, porque essas doenças são muito graves, preveníveis, e a cobertura, isso é que é importante, não está no nível ideal. A gente fala no nível ideal como sendo da ordem de 95% da população, e praticamente todas as vacinas estão abaixo disso. Cobertura que você diz são as pessoas que fizeram o número de pessoas vacinadas em proporção à população em geral. Entendi. Então a gente está concitando, e aliás agradeço muito o seu programa, Imagina. que nesse momento está sendo de utilidade pública, de concitar os pais, principalmente os pais jovens. Como eles não viveram essas doenças, eles não têm a percepção do mal. E por isso eles estão realmente não assim atendendo ao chamamento, seja dos órgãos de saúde ou da imprensa, como o seu programa, para levar os seus filhos para vacinar. É sumamente importante. Entendi. Agora eu queria que você me falasse sobre a questão da arte. Você está falando da profissão, né, que você é médico, mas eu queria a visão que você tem de como a arte pode auxiliar a sua profissão de médico. Então, é interessante, e eu até sugiro às pessoas que sempre tenham uma atividade paralela. Como se fosse uma terapia, um hobby. Exatamente, Entendi. Porque na verdade você, por exemplo, na medicina eu utilizo muito raciocínio lógico, utilizo a memória, o conhecimento. Já na arte você utiliza, ou no hobby, você utiliza a intuição, a sensibilidade, a satisfação. Então são áreas distintas do cérebro que você vai oxigenar. E dessa forma você otimiza ambas, seja o foco da sua atividade maior e essa atividade paralela. Graças a Deus eu consegui um ótimo resultado com ambas. Que legal. Eu quero mostrar algumas fotos, gente. Na verdade, o Wagner Coroiva, ele em 92, olha que interessante, ele ilustrou a capa das listas telefônicas aqui do nosso grande ABC. Aí não é a capa da lista telefônica, não é? Mas é uma obra de arte sua, Sim, não é? Sim. Esse quadro foi exposto também esse ano, ele fez uma exposição linda lá em Madrid, na Espanha. Sim, ele foi exposto em Madrid e hoje ele está nos Estados Unidos. Que bárbaro, que legal. Você tem alguma referência na hora que você começa a pintar ou surge na sua cabeça? O processo criativo ele é curioso, né? A gente não tem um planejamento em geral. As coisas nascem espontaneamente e às vezes até motivados por um sentimento daquela hora, da circunstância, né? E é preciso captar aquele momento, né? Como uma luz fugidia, você retratar aquilo e procurar dar o máximo de si
na obtenção de um resultado plástico, de alguma beleza em si. Olha esse que lindo. Lindo esse, hein? Isso é uma técnica interessante, Isabela. Qual é uma técnica em bico de pena. Ali eu utilizei então aquela caneta de pau, com tinta tipo nanquim, e ela é feita como uma fotografia de claro escuro. E obtém-se esse tipo de resultado. Que bárbaro, gente. Olha que trabalho minucioso. Quanto tempo você demora em média para fazer uma tela como essa? Às vezes até um mês, porque é muito meticulosa. Então tem muitos detalhes e o artista, ele, nem todos, mas é claro, você é perfeccionista. E procura obter o melhor resultado. Você se acha perfeccionista? Os meus familiares dizem que sim, porque eles falam, mas o quadro está pronto e você continua pintando, né? Então a gente... Você não é virginiano não, né? Eu sou, como você, escorpiônico. Vai fazer aniversário agora? 17 de novembro. Um dia depois bate aqui. Muito bem. Eu até saí de quadro, agora eu voltei. Pronto. Muito legal. Deixa eu ver mais obras-primas. Olha essa. E você coloca nome nas suas obras de arte? Todas as obras têm um título, né? Alguns, às vezes, até pela condição como ele foi produzido, ele fica sem título, mas a grande maioria tem título. Essa, por exemplo, é sua obra? Esse chama Take Off. Take Off. É. Ótimo. Tem um porquê? É ali porque ele, para mim, sugere quase que uma decolagem. Então, eu coloquei em inglês. Né? Olha esse que colorido. E esse, qual é o título? Esse é Horário de Verão. Horário de Verão. Que bacana. Pena que acabou o horário de verão, eu peguei o sol da tarde, né? Olha esse, que bárbaro. Esse é interessante porque é a matriz de diadema. Que lindo. E ele foi feito com uma técnica em que eu, além dos detalhes que eu coloquei, a luminosidade tem algo de impressionista, né? Que bacana. Agora, você sabe que você está falando sobre as suas obras, né? E você, como médico, eu penso que muitas pessoas, talvez, que estejam nos assistindo, estejam passando por problemas hoje em dia. Infelizmente, acho que o mal da humanidade, não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é a depressão, é a síndrome do pânico, né? São questões voltadas com a nossa psique mesmo, né? Com a nossa mente. E muitas vezes uma atitude de pintar um quadro e de fazer alguma obra de arte se torna a melhor terapia. Você concorda? Concordo plenamente. Aliás, qual é o conceito de saúde? Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença. Nessa equação falta uma coisa. Completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Que legal, concordo. E até numa abordagem um pouco diferente, se a gente substituir a palavra saúde por felicidade, veja como faz sentido. Felicidade é o completo bem-estar físico, mental e social e espiritual. É verdade, eu prefiro. Olha, então quando a gente se dedica a uma atividade lúdica e você põe o seu coração naquilo, é claro que isso é uma grande higiene mental e uma grande beleza para o próprio espírito. Com certeza. Então hoje assistimos a isso, sem dúvida, a depressão, ansiedade, angústia, né, numa escala tão grande. Né? E aliás, na área da saúde, você vê, nós temos o Setembro Amarelo, que é a presença do suicídio. E que hoje, desafortunadamente, está ocorrendo na adolescência. Cada vez mais cedo. Cada vez mais precoce. Então, nós temos que nos preocupar muito com a saúde mental. Né? Com certeza. E, nesse sentido, uma atividade paralela, lúdica, né? E que haja uma dedicação, uma abnegação àquilo, certamente é uma forma de termos alguma sorte de saúde mental e espiritual. Com certeza. Como a gente consegue seguir você nas redes sociais? Eu tenho o Instagram, que é @WagnerCuroiva, e tem meu site, que é www.wagnercuroiva.com.br. Agora, algumas das suas obras estão sendo expostas em Nova York, mas elas já rodaram vários lugares do mundo, não é? Eu tive a sorte, né, sobretudo com a internet, de expor os trabalhos e eles ganharam realmente uma dimensão maior do que eu poderia imaginar. Tem até prêmios, gente. Tem alguns prêmios e também, atualmente, uma empresa que produz jogos internacionais vai utilizar alguns desses trabalhos na confecção de jogos que serão distribuídos no mundo afora. Que bárbaro! Em algum dia na sua vida você imaginou que isso iria acontecer? Olha, não, mas eu devo confessar a você que eu tive um sonho. Qual foi ele? Eu fiz medicina na Escola Paulista de Medicina. E lá você tem o seu primeiro contato com os cadáveres, que é parte da anatomia. Eu nunca poderia ser médica, gente, mas nunca na minha vida. Só dele falar eu já tenho arrepio. Mas para você ver, talvez você fosse lá esse laboratório, porque em gratidão à minha escola
E também há um projeto que eu sempre tive como um sonho, eu pintei 10 murais da Capela Sistina nas paredes do Laboratório de Anatomia. Uau! Um deles tem cerca de 15 metros quadrados. Então, aquilo por quê? Para motivar o aluno à reflexão. A nossa vida é tão fugaz, não é verdade? Verdade. E ter o contato ali com a anatomia é algo muito marcante. Então, eu quis dar o meu tributo aos cadáveres, que afinal serviram de estudo para todos nós, alunos à época, da Escola Paulista de Medicina, e também uma espécie de legado e uma espécie de, assim, um recado aos jovens estudantes que estão passando por lá agora. Entendi. Muito então, legal a sua atitude. Olha, mas foi algo muito emocionante. Parabéns, muito parabéns, obrigado. Parabéns, Wagner. Obrigada, viu, por compartilhar conosco a sua obra, sua história e a vontade, né, de sempre querer mais. Isso não tem preço, né, gente? Você fazer algo que começa como uma terapia e acaba se tornando talvez uma das principais coisas da sua vida, não é? Certamente, eu que agradeço. Sucesso, parabéns. Muito obrigado.